gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. Esta programação é um oferecimento do Tabernáculo da Fé, o que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali na descrição do vídeo você vai ver o endereço e os horários e dias de culto. E também o Tabernáculo Shalom, que está na cidade de Campinas, no Parque Shalom, bem próximo ali da Sadia, não é? Dos antigos barracões da Sadia. E então essas duas igrejas patrocinam esse trabalho, ajudam, cooperam, contribuem, não é, para que nós possamos fazer esse trabalho para Deus, não é? E, então, nesse momento, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo misericórdia, pedindo a bênção a Ele, graça, para fazermos aquilo que é certo, que é correto e aquilo que agrade ao Senhor nosso Deus, não é? Vamos orar então. Grande Deus, Pai de bondade e de misericórdia, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor nesse instante por mais uma vez podermos ter a oportunidade de estarmos realizando mais esse trabalho para o Senhor, para a Tua bendita glória e para a edificação do Teu povo, ó Pai. E nesse instante nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas. Entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, pedimos a direção, a bênção, a inspiração, para que tudo que fizermos saia perfeito, saia correto para a glória do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e Te agradecemos agora e para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. A escritura que vamos ler será o Salmo de número 51. E nós teremos a parte de louvores, teremos também a oração da fé, e daí, se o Senhor permitir, daremos continuidade na leitura, no estudo da mensagem, o Deus que é rico em misericórdia. Mas agora, então, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com a nossa alma, com o nosso coração, e oferecer aquilo que temos dentro de nós, que é a gratidão, a alegria no Senhor Jesus Cristo, a alegria no Espírito Santo, né? Cantemos todos agora para a glória de Deus.
cansado dos embates do viver, mas quando isso for passado, galardão hei de receber. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero já muito ansioso o celeste lar de amor, a viajar saudoso. Quero a vinda do Senhor. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Espero encontrar queridos na mansão celestial, receber do Mestre amado um abraço fraternal. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia de outro mar. Pensei em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá.
mensagem levar, com alegria e prazer, a todos hei de dizer: Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Pela noite pode ser, ou no lindo alvorecer. Breve virá, breve virá. Glorioso esse dia será, Cristo virá outra vez. Sua presença trará paz, alegria sem par. Sempre ao seu lado andarei, Cristo virá outra vez. Breve virá, breve virá. Pela noite Pode ser, ou no lindo alvorecer, breve virá, breve virá. Oh, quão glorioso esse dia será, Cristo virá outra vez. Amém. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, aceite a nossa adoração. E agora, com a Bíblia aqui já aberta, nós vamos ler então o Salmo 51. Se você puder, com a sua Bíblia aí, acompanha-nos. Se não, você pode ouvir, não é? Somente. Salmo de Davi para o músico Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria.
Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Um salmo muito conhecido, não é? Foram entoadas ou compostas até canções a respeito desse salmo, não é? Conforme a tua infinita graça. Ó Deus, cada coração nessa hora, que tanto de quem está falando aqui como quem está ouvindo, se coloca no lugar do profeta Davi. Rei, profeta e sacerdote Davi, não é? E nós vemos que esse salmo ele escreveu depois que aconteceu aquele fato dele ter possuído Betseba, mulher de Urias, e não somente isto, mas ordenou que ele fosse colocado na frente da batalha para morrer, não é? E muitas vezes nós pensamos nisto. Se você fosse julgar Davi, como é que você o faria, não é? Certamente, talvez você o condenasse, mas nós, nem eu, nem você, nem ninguém, somos melhores. Aliás, talvez nem tampouco iguais a Davi. Essa é a verdade, não é? Porque Deus amava Davi. Mas ele, sendo humano, cometeu aquele erro, e não somente por possuir a mulher, mas também por desejar que seu marido fosse morto como foi. Mas logo o amor de Deus foi acionado em favor de Davi. Olha isto, ou olhemos isto, o amor de Deus foi acionado em favor de Davi, e o Senhor Deus mandou em sua casa um profeta. E é bom que nós pensemos nisto, é bom que nós lembremos disto. Toda vez que o ser humano estava se desviando, seja em massa, ou seja um servo apenas, o Senhor mandou um profeta para lhe corrigir, para lhe exortar, para lhe chamar de volta para o seu lugar devido. E então nós vemos que quando o profeta Natã fez aquela parábola daquele homem rico que tinha muitas ovelhas, muitos rebanhos, e ele, tendo recebido um viajante em sua casa, pensou em fazer alguma coisa para o viajante comer e não quis matar nenhuma de suas ovelhas. E então foi à casa do pobre, que tinha só uma ovelha, que fora criada como se fosse um dos filhos, não é? Ali, quem sabe com uma madeira, aquela pequena ovelha. E aquele homem rico foi e tomou aquela ovelha e a sacrificou para o viajante comer. E o profeta então contou essa parábola a Davi. E Davi ficou completamente irado. A justiça divina que habitava dentro de Davi imediatamente ferveu. E ele se pôs em pé e disse: esse homem tem que morrer. É o que você diria também. É o que eu diria também. Mas por que que você diz isso? Porque a justiça divina também habita em você. Não é a maldade de Satanás que habita em você, é a justiça divina. Porque a justiça divina habitava em Davi, por isso ele disse: esse homem
tem que morrer. Mas quando você ou quando eu dizemos assim, então logo nós entendemos que esse homem somos nós. Aleluia. Isso é muito tremendo, nós meditarmos nessas coisas. Quando você determina o juízo para aquela pessoa, então você está determinando para si próprio. Ele disse, esse homem tem que morrer. E o profeta disse, tu, porém, não morrerás. Aí não precisou mais nada para ele entender que aquele homem era ele. O profeta estava falando em parábolas. Feliz, bem-aventurado é o homem que arrepende-se de suas transgressões, de suas iniquidades. O homem, a mulher que reconhece seus erros e suplica a misericórdia de Deus. Porque o Senhor Deus não quer condenar a ninguém. Ele quer salvar. Mas o homem só será condenado, a mulher, o ser humano só será condenado por ter rejeitado a misericórdia de Deus, por ter rejeitado a graça de Deus. Aleluia. Mas vamos ficar com essa leitura. E agora nós vamos aqui na mensagem, como nós já anunciamos e estamos lendo ela está em pauta, não é? O Deus que é rico em misericórdia. Vamos comparando, vamos assimilando a grandeza da misericórdia de Deus para conosco. Parágrafo 110. Agora, nós não merecíamos estas coisas. Nós não merecíamos estas bênçãos de Deus, porque tínhamos ido atrás das coisas do mundo. Entramos no erro de Caim. Caim construindo um bonito altar e uma bonita igreja e colocando flores sobre ele, e pensava que era exatamente aquilo. Aquilo era um bocado de maçãs, ou peras, ou romãs, ou seja lá o que fosse. Aquilo seu pai e mãe haviam comido no jardim do Éden. Aquilo os expulsou. Ele está dizendo aqui com o pensamento de Caim. Aquilo, as maçãs, ou as peras, ou algum tipo de fruta, foi o que seus pais, Adão e Eva, haviam comido. Por isso foram expulsos do jardim, não é? Então ele estava oferecendo para Deus as maçãs como sacrifício e para que o pecado de seus pais e dele também fosse apagado. Isso é porque Caim não tinha revelação, não tinha fé. Mas a Bíblia diz assim, que pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim. E fé é revelação. Aleluia. E então, ele ofereceu aquilo de volta a Deus e Deus o rejeitou. Porque Caim pensou, se foram as maçãs que, por serem comidas, expulsaram meus pais do Éden, então eu vou oferecer de volta para Deus, sacrificar essas maçãs a Deus, para que então Deus possa nos aceitar de volta, não é? Mas Deus rejeitou. Mas Abel, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E hoje, a Bíblia disse em Judas que eles, tendo entrado no caminho de Caim, pereceram na contradição de Coré. Vejam, entrando no caminho de Caim, construindo altares, construindo igrejas, denominações, fazendo-as floridas, grandes, mais membros do que o resto deles, tomando coisas, qualquer coisa
que aparece e que pula para cima e para baixo, ou apertando as mãos, ou batizando de certa forma, ou falando em línguas, ou correndo pelo chão, eles colocavam seus nomes no livro. Está correto. E então voltam-se sobre a verdade real que é pregada e a condenam. Como pode ser isto? Notem a bagunça em que estávamos. Notem. Então, se o meu amado irmão, a minha amada irmã, observar o que é que as igrejas estão fazendo hoje, o objetivo principal é crescer, é aumentar o número de pessoas, o número de membros cada vez mais, é construir mais templos e mais belos e o maior do mundo e o mais suntuoso, e colocar o dinheiro ali e arrecadar dinheiro para fazer o reino de Deus crescer, entre aspas. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, não são coisas materiais. E aí eles entraram, disse Judas, pelo caminho de Caim e pela contradição de Coré. E aí voltam-se contra a verdade de Deus, porque se você conhece, se você lê a Bíblia, você sabe disto. O Senhor Jesus Cristo disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz à vida. E ele disse: e no caminho estreito poucos entrarão, pela porta estreita poucos passarão, mas pela porta larga muitos passarão. Pelo caminho largo multidões passarão. Será que nós não conseguimos ver que a coisa está viajando em sentido contrário? Porque nós queremos ganhar o mundo para o Evangelho. Mas Jesus não disse isso, ele disse que seriam pouquíssimos que encontrariam esse caminho e que passariam por essa porta estreita. Bom, vamos aqui, não é? E a Bíblia disse: e eles tomaram o caminho de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ora, você acha que você é o único homem santo? Disse Coré, não é? Para Moisés. Ora, Deus todos nós somos santos, toda a igreja é tudo isso, todos nós nos reunimos, é o que devemos fazer, é onde eles pereceram naquilo, e nós verdadeiramente merecemos isso, nós merecemos ser aquilo. Ele está dizendo aqui, por merecimento, nenhum de nós seríamos salvos por merecimento, porque nós entramos pelo caminho errado, todos entraram. Agora, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, tem nos chamado de volta e tem nos tirado dessa contradição de Coré e de Balaão e de Abirão e tudo, não é? Parágrafo 114 agora. Mas Deus, rico em misericórdia, tem nos tirado desse caos e nos deixado vê-lo antes da coisa ter chegado aqui. Rico em sua misericórdia, e nos envia de volta a um reavivamento de cura divina e a vinda outra vez do poder de Deus. De acordo com a história, nenhum reavivamento já durou mais de 3 anos. Observe essa observação do profeta de Deus. Olha, de acordo com a história, é só você ler a história, não é? E se você vai encontrar um reavivamento que tivesse durado mais de 3 anos.
Então ele está dizendo aqui, de acordo com a história, nenhum reavivamento já durou mais de 3 anos. Ponto final. Ele prossegue depois do ponto final. Este reavivamento, carregado por 15 anos, tem sido uma fornalha de fogo ao redor e ao redor do mundo. Ora, por que nós o merecemos? Mas que reavivamento foi esse que durou 15 anos? Mas é bom que se observe que ele estava falando isso aqui na década de 60. Depois de 60, nós já temos mais 40, 60 anos, não é? 55, por aí assim. Depois disto que ele disse aqui que tinha 15 anos, e o fogo ainda está ardendo nos corações, o fogo do reavivamento ainda está ardendo nos corações, isso já faz quase 60 anos, 55 para frente já. E o fogo ainda não apagou do avivamento. Aleluia, porque isso não é palha. O profeta de Deus pregou uma mensagem intitulada A palha não herda com o trigo, ou vice-versa. O trigo não herda com a palha. Porque a palha, como é que eu diria? A sentença dela, o destino da palha é secar. Você diria, mas o trigo ou o milho também o seu destino é secar. Está certo? Tanto a palha como a semente, o seu destino final é secar. Mas observe depois que a palha está seca, qual será o seu destino? E observe depois que o grão está seco, qual será seu destino? Depois que a palha seca, ela vai para o fogo. E o grão, depois que ele seca, ele vai para o celeiro. E você é esse trigo. Você, meu irmão cristão, filho de Deus, eleito de Deus, você é esse trigo, você não é palha. A palha será juntada em feixe para ser queimada pelo fogo. Mas o grão não, o grão de trigo será levado para o celeiro quando estiver seco. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, ao redor do mundo. Ora, por que nós o merecemos? Deus rico em misericórdia, não porque o desejamos ou porque o merecemos, melhor dizendo, apenas pense de que é feito. Eu acho que uma de suas irmãs, bem aqui em Phoenix, que muitos de vocês conhecem, a senhora Hattie Waldro, ela teve câncer no coração. E ela estava na fila de oração aqui, quando o irmão Moore e eu estivemos aqui a primeira vez, cerca de 15 ou 18 anos atrás, e ela estava morrendo com câncer no coração. E ela estaria morta há muito tempo atrás. Porém, Deus, rico em misericórdia, enviou seu poder sobre ela e ele salvou sua vida. E ela está vivendo hoje. Aleluia. Deus rico em misericórdia. Bendito seja Deus. Congressistas, o Psy, um grande homem, eu acho que ele era presidente ou alguma coisa da Batista, Convenção Batista do Sul. Uma vez, ou vice-presidente, não é? Se não era presidente, talvez tivesse sido vice, não é? Ou algo. Ele tinha feito tudo. Ele era um bom homem. Ele fez tudo aquilo que ele sabia como fazer. Ele tinha ido a todos os médicos. Ninguém podia fazer nada por ele. Ele estava prostrado. Ministros tinham orado por ele. Ele havia tido mais de 1 galão de óleo derramado sobre sua cabeça, ungindo
por diferentes ministros em toda parte. E uma noite em Los Angeles, Califórnia, andando para o púlpito, olhei em uma porção de cadeiras de rodas, cerca de 2, 3 vezes para quem se assentava ali, todos acima e abaixo nos corredores, atrás e adiante, e então deitados sobre uma cama com uma garotinha de cor, uma garotinha negra, e sua mãe estava sentada ao lado dela, e meu irmão estava controlando a fila de oração. E eu estava olhando, não sabia o que estava acontecendo. E eu vi um médico com óculos de casco de tartaruga operando uma garotinha negra. Isso foi em uma visão que o profeta de Deus teve, não é? Ele viu um médico com óculos de tartaruga, não é? Assim chamavam, operando uma garotinha negra. Ele viu isso na visão dele. Aleluia. Operando uma garotinha negra por problema da garganta. E ela tinha paralisado. E eu olhei em volta e eu pensei, onde está a criança? Eu não podia vê-la. Após um tempo descendo ali, nenhuma esperança. Amável garotinha, com cerca de 7 ou 8 anos de idade, ficar paralítica o resto de sua vida. E ali estava sua mãe, de joelhos, orando. Então eu disse, esse médico operou sua garotinha. E eu o descrevi, ela disse, está correto, senhor. Então ele disse para ela, ele descreveu o médico que ele tinha visto na visão, e ela disse que estava certo, era aquele mesmo que tinha operado a garotinha. Ela disse, está correto, senhor. Então ela tentou trazer a criança para a plataforma. Eles disseram-lhe para não fazer isto. Eles tentaram acalmá-la. Após um tempo eles conseguiram acalmá-la. Eu pensei, bem, nós teremos uma chance para orar por ela. Em poucos minutos, talvez pessoas aqui estavam lá aquela noite. E eu estava olhando para a audiência, eu vi aquela garotinha descendo, parecia como que através de uma estradinha estreita, com uma boneca em seus braços, balançando a boneca. Não importava o quanto o médico disse que ela ficaria paralítica o resto de sua vida. Deus, rico em misericórdia, enviou o Espírito Santo por uma visão. E aquela garotinha se levantou dali, e ela e sua mãe deram as mãos e andaram por aquele corredor. Louvado seja Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso, Deus rico em misericórdia. A única coisa que Ele quer é que nós creiamos nele, como soberano, como Senhor de todas as coisas. A única coisa que Ele exige de nós é isso. Ali atrás se assentou um velho homem congressista, o Psy. Muitos de vocês conhecem seu testemunho. Ele tem sido um homem bom, tentou toda a sua vida, 66 anos, um inválido, numa cadeira de rodas, acometido numa cama, muletas sob seus braços, com que ele andava, jamais andou normal. E ali ele se assentou olhando aquilo. Deixa eu ver aqui, eu penso que seja aquilo da garotinha, não é? Vamos ver aqui. Olhando
aquilo, e de repente eu olhei para fora e vi uma visão. O profeta de Deus estava tendo uma visão. Agora, ele veio aqui andando, cruzou por cima da audiência, curvando sua cabeça, podia andar tão bem quanto qualquer outro. Eu não sabia quem era aquele homem. O profeta de Deus ainda não sabia quem era aquele homem que ele está se referindo aqui. Eu disse, porque isso foi numa visão, não é que ele estava vendo. Parágrafo 123, mensagem: o Deus que é rico em misericórdia. Eu disse, há um grande homem sentado ali atrás. Ele caiu de um caminhão quando era rapazinho, sobre um carregamento de feno, e machucou suas costas. Eles furaram um buraco no chão para evitar a vibração quando as pessoas andavam de baterem em suas costas. Eu disse, ele se tornou um grande homem e ele continua crescendo. Ele está sentado num grande círculo na Casa Branca. Ele era homem da sociedade, do governo, né? E então esse homem veio e disse, aquele é o congressista, o Psy. Você já ouviu? Eu disse, nunca ouvi sobre ele. Assim, ele correu uma pequena extensão ali atrás e estavam conversando de um lado para outro. Então, eu comecei a olhar em volta e eu vi o velho congressista vindo, andando em direção a mim, numa visão. Aleluia! Tão perfeitamente normal. E quando ele, o quanto ele podia ser. Deus rico em misericórdia puxou-o daquela cadeira de rodas e ele andou sem as muletas até o dia em que ele morreu. Pronto, ele foi curado. Aleluia. Andou sem as muletas até o dia em que ele morreu. Deus rico em misericórdia. Quando os médicos tinham falhado, quando a ciência havia falhado, quando tudo mais tinha falhado, Deus foi rico em misericórdia para o congressista, o Psy. Eu penso em mim mesmo como um rapazinho. Eu me lembro como pessoas podem me chamar hoje um odiador de mulheres. A razão disso é porque eu vi muita imoralidade das mulheres quando era uma criança. Eu as odiava. Eu não faço isso agora. Que fique bem claro isso, né? Hoje, como um pregador, como um cristão, ele não fazia mais isso, né? Eu não faço isso agora porque eu sei que existem algumas boas, mas eu me lembro como isso era tão ruim, tão imoral, e eu pensei, eu nunca estarei por onde as pessoas estiverem. Eu não tenho nenhuma educação, então não adquirirei nenhuma. E um pequeno garoto assentado ali, sem nem mesmo uma camisa, com o meu casaco alfinetado assim, com um alfinete de segurança, e ele era realmente quente, e a professora dizia, William, você não está com calor com este casaco? Eu dizia, não senhora, eu estou um pouquinho com frio. Mas é porque ele não tinha camisa por baixo. Ele era pobre, não é? Assim, de família humilde. Então ele estava com o casaco abotoado com aqueles alfinetes, né? E a professora disse, você não está com calor, William? Né? Ele disse, não senhora, eu estou com frio. Eu dizia, né? Não senhora,
eu estou um pouquinho com frio, e ela me fazia ir para a lareira, colocar alguma lenha na lareira e quase me queimava de calor. Por quê? Ele falava que estava com frio porque ele não tinha camisa por baixo. E aí a professora dizia, então vá lá na lareira, vá acender a lareira, né? Para você se aquecer, então, não é? Eu não tinha, deixa eu ver aqui, aquilo quase me queimava de calor. E eu não tinha nenhuma camisa por toda aquela estação. E eu pensava, se pudesse alguma vez ter o dinheiro, alguma vez que eu pudesse ter um pouco, eu arranjaria um rifle 30-30 ou viria para o oeste aqui, e viveria aqui, caçaria pelo resto da minha vida. Eu não queria nada com as pessoas, apenas ficar distante, pois elas não gostavam de mim e eu simplesmente ficaria longe delas. Esse era o pensamento que ele tinha em sua cabecinha de criança, infantil na verdade, né? Mas veja isso, o que é que Deus estava preparando para ele? Ele enfrentaria multidões, ele estaria no meio de multidões, que numa só multidão ajuntou-se 500.000 pessoas, numa só vez. Então, todas as vezes que eu ia ao centro da cidade para falar com alguém, ver algumas pessoas na rua que eu conhecia, eu dizia, alô, aí, John, Jim, como estão vocês? Alô, vejam, eles não queriam falar comigo, nada queriam comigo, por causa de meu pai, e eles que faziam uísque, né? Faziam uísque e eu não fazia aquilo. Isso não era nada que eu tivesse feito. E eu poderia ter sido desse tipo. Quer dizer, o pai dele não era cristão e fazia uísque. Clandestino, não é? Ele tinha uma fabriquinha de uísque. Mas ele está dizendo aqui, mas eu não fazia uísque. Não era eu que fazia aquilo. Mas eu pagava pelo que eles faziam, por causa de ser da família, não é? Então, 133, parágrafo 133, agora a mensagem, o Deus que é rico em misericórdia. Mas agora eu disse para minha esposa, não há muito, minha parede está plastificada com as melhores armas que podem ser compradas. E eu penso naquelas velhas roupas. Esta noite eu tenho 2 ou 3 bons ternos. E amigos, não. Eu tenho que esconder fora do deserto para ficar longe das pessoas. O que é importante é por causa da minha personalidade, é por causa da minha educação? É isso? Não. Não. Deus, rico em misericórdia, viu-me naquela condição e ele me salvou. Então ele disse aqui que ele descia para a cidade, encontrava algum conhecido e dizia, olá fulano. A pessoa nem olhava, não queria falar com ele, porque ele era filho de um fabricante clandestino de uísque. Ele disse, mas eu não fazia aquilo, né? Eu estava pagando por causa da família ser daquele jeito. Mas então, 134. Eu me lembro sendo conduzido pelos braços como um homem cego. Olha isso, ele também ficou cego uma vez, não é? E sendo conduzido pelos braços como um homem cego, eu não podia ver. Tudo em minha frente estava escuro. Eu estaria cego o resto da minha vida. Mas Deus, rico em misericórdia, restaurou de volta a minha visão. Estou com 55 anos de idade e ainda tenho boa visão. Deus, rico em misericórdia.
É a única coisa que posso dizer. Uma vez a igreja não tinha nenhum caminho provido para a cura. Eles tiveram um, mas eles o desprezaram. Mas Deus, rico em misericórdia, tem lhes enviado o dom da cura divina. Este é o Espírito Santo em nosso meio, confirmando a palavra com sinais, seguindo. Deus é rico em misericórdia. Eu tenho 2 ou 3 páginas aqui destas notas, porém, eu não vou tentar tocar nelas, porque eu estou consciente que é quase hora de iniciarmos a fila de oração. Mas Deus, rico em sua misericórdia, muitos de vocês aqui, esta noite, os médicos os abandonaram. Há pessoas sentadas em suas cadeiras de rodas, elas provavelmente nunca sairão delas. Elas estão ali para ficar, algumas delas paralíticas, em diferentes maneiras. Elas jamais poderiam sair. Não há meios para elas saírem, porém Deus, rico em sua misericórdia, tem providenciado um pacto. Não o despreze, receba-o. Aleluia. A Bíblia diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Os homens falham, a ciência falha, tudo falha, mas o Senhor Deus, que é rico em misericórdia, não falha. E jamais falhará, jamais falhou e jamais falhará. Aleluia. Bendito seja Deus. Então, rico em sua misericórdia, tem providenciado um pacto. Não despreze, receba-o. Há um homem ali fora com problema de coração. Existem pessoas com câncer que os médicos nada podem fazer. Vocês estão sem esperança, sem socorro neste mundo. Mas Deus, rico em sua misericórdia, tem enviado o Espírito Santo e bem aqui agora para confirmar a palavra, para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque nós merecemos, porque Deus é rico em sua misericórdia. Amém. Agora, aquele é o único, é a pessoa, ele é aquele Senhor Jesus Cristo. Ele não está morto, mas ele ressuscitou da morte e ele está vivo para todo sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ainda o rico em sua misericórdia. Quanto ele foi para a mulher que tinha fluxo de sangue, e ela começou através da multidão, não havia esperanças para ela. Os médicos tinham feito tudo o que eles podiam fazer. Ela tinha um fluxo de sangue, ela estava morrendo, e ela tocou a vestimenta do mestre. Deus, rico em misericórdia, virou-se e disse-lhe da sua condição, e ela estava curada desse fluxo de sangue. Uma pequena vil prostituta foi a um poço um dia para apanhar um pouco de água. Nenhuma esperança. Ela tinha sido excomungada das virgens ao redor do povo. Sua vida não estava boa. E ela pensou: que adianta tentar? Eu estou desprezada, não há nada deixado para mim. Mas
ela olhou de pé ao lado ou assentado ao lado do poço, e ali estava um homem sentado ali, que lhe disse todas as coisas que ela tinha feito. Deus rico em sua misericórdia, aquele mesmo Deus esta noite é tão rico em sua misericórdia, e exatamente o mesmo que ele foi naqueles dias. Deus rico. Aqui tem um parêntese e tem um espaço em branco na fita, não é? Talvez seja quando iam trocar a fita, tinha um pequeno pedaço em branco, né? Nós temos 200 cartões de orações aqui, ou nós já chamamos 200. Nós vamos chamá-los e deixar as pessoas fazerem fila. Nós vamos orar por elas, mas antes de fazermos isso, deve haver alguns novatos aqui, dizem, afastar de todas as superstições. Isso não é uma superstição, isto é uma manifestação da promessa de Deus, porque naquele tempo, há 55 anos atrás, não é? Não era muito conhecida ainda a manifestação do Espírito Santo no meio evangélico, não é? Então muitos às vezes pensavam que eram superstições do profeta. Então ele está dizendo aqui, tem uns novatos aqui que estão pensando que é superstição, não é? E isso não é superstição, é uma manifestação da promessa de Deus. Isso depende do que você está buscando. Depende do que você está buscando. Depende do que eu estou buscando. Se eu estou buscando algo correto, algo que venha de Deus, é certo que tem isso para me socorrer, para me atender. E você é a mesma coisa, não é? Depende do que você está buscando. Não há virtude em homem algum. Isso é bom pensar, não há virtude em homem nenhum, nem em pastor, nem em padre, nem em papa, nem em médico, nem em nada. Não há virtude em homem nenhum. Olha isto, não há virtude em homem algum, não existe poder em nenhum homem, mas nós, como crentes, temos autoridade. Olha isto, autoridade, não poder, mas autoridade. Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, não sei se ele vai falar aqui, mas vamos fazer a comparação, não é? O que é autoridade e o que é poder. Poder é você pegar um peso e levantá-lo com as suas próprias forças, você tem poder para fazer aquilo, não é? Mas autoridade é outra coisa. Aquele guarda rodoviário que trabalha na autopista, não é? Ele está fiscalizando, às vezes ele está olhando com seus binóculos, né? E de repente vem lá uma carreta com 30, 40 toneladas ali, carregada, que vem descendo a estrada assim, que você só ouve o barulho dos pneus no asfalto, não é? Aí, se ele vê alguma irregularidade, ou ele já teria visto de longe, não é? Então ele dá um sinal para aquele motorista parar ali, não é? Encostar no acostamento. Ele não tem poder para segurar aquele caminhão. Ele não tem força para segurar aquele caminhão, mas ele tem autoridade para mandar o motorista parar, ele tem autoridade para fazer aquele caminhão parar. Por quê? Porque por detrás de si existe uma constituição, existem leis que garantem o seu posto ali. Então o homem, o motorista do caminhão, não é por respeito ao homem que está ali, seria também, mas muito mais pelo respeito à lei que o protege, à lei que lhe dá segurança ali. E é isso que ele está dizendo aqui.
Nós não temos poder, não tem nem homem nenhum que tenha poder, mas você tem, se você é um crente no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo, você tem autoridade. Aleluia, glória a Deus. Alguém me perguntou, há não muito, disse: irmão Brana, você crê ter poder para fazer isto? Eu disse: eu não tenho poder nenhum, mas tenho autoridade. Todo crente tem. Se você a recusa, você ficará onde você está. Então a questão é essa. A pessoa não recebe porque recusou aquilo. Aquilo foi recusado. Não é porque não existia, mas foi recusado, não é? Então você ficará onde você está. Mas se você aceitá-la, ela fará a excessiva abundância, porque Deus é rico em misericórdia. Tomem um pequeno policial. Agora ele vai falar aqui, você já escutou, agora fácil para você entender. Tome um pequeno policial de pé aqui na rua, suas roupas penduradas, a metade fora dele, ele é tão magro, o cap puxou suas orelhas para baixo, ele anda ali fora onde os carros descem aquela rua a 50 milhas, aproximadamente 80 quilômetros por hora, motores de 300 HP neles. Ele não tem poder de parar uma bicicleta, o rapaz. Magrelo, desculpe a expressão aqui, né? A roupa meia desengonçada, o cap largo na cabeça. Ele não teria poder para parar nem uma bicicleta, ele diz aqui, né? Nem uma bicicleta, é correto, mas basta que sopre aquele apito e levante aquela mão e observe os freios rangerem. Ele não tem poder, nenhum poder, mas ele tem autoridade. A cidade toda está atrás dele, lhe dando cobertura. Aleluia! Glória a Deus! Se você der um apito para Satanás, Satanás, vai-te! Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele aplica os freios, ele vai. Ele sai. Porque você é um crente. Você crê na palavra de Deus, você não é um incrédulo. Aleluia! Parágrafo 147, deixa eu olhar a hora ali. Já não posso descuidar que já está chegando a hora, né? E quando um homem ou uma mulher, não me importa qual condição você se encontre, você tem a autoridade de Deus por uma promessa, porque ele é rico em e prometeu fazer muitíssimo e abundantemente. Se você disser para essa montanha, mova-te, e não duvidar em seu coração, mas crer no que você disse, acontecerá. Você pode obter o que você disse. Você não tem poder algum, mas tem autoridade. Aleluia. Recordem, quando ele me disse ali atrás, disse: você será capaz de revelar os segredos dos corações, pois ele... Vocês recordam disso? Muitos de vocês, pessoas de Phoenix, ele o promete, ele o cumpre. Agora, há alguns de vocês aqui que não têm cartões de oração. Não há dúvidas quantos estão doentes e não têm cartões de oração. Levantem suas mãos. Claro, correto. Se vocês querem saber, não autoridade, não poder, mas a autoridade da palavra, as coisas que eu faço, vós também as fareis. Disse o Senhor Jesus Cristo, vós também as fareis. Jesus prometeu em Lucas 17:30 que exatamente antes de sua vinda seria como o tempo de Noé, Moisés ou Noé. Quando eles estavam comendo e bebendo e dançando e dando-se em casamento,
e não souberam até o dia em que Noé entrou na arca. Ele disse que aquele seria o tempo. Então ele disse também como foi nos dias de Ló, e disse: isto acontecerá no dia quando o Filho do Homem for revelado. Quando o Filho do Homem é revelado nos últimos dias. Aleluia! Agora, Filho do Homem é profeta, não é? E você sabe que o profeta é o Espírito Santo. Sempre foi. Mas o profeta, o Espírito Santo, usa um ser humano, um corpo humano, a boca, os olhos, os ouvidos, as mãos, para operar a sua missão. O Espírito Santo é o profeta, mas ele usa um homem em específico. Aleluia. Agora, olhem o que ele, como o Filho do Homem revelou-se a si mesmo na pessoa deste anjo, o qual era o Filho do Homem, absolutamente. Abraão o chamou Elohim. Ele era o Filho do Homem, revelou-se a si mesmo, exatamente antes do mundo gentílico ser queimado, porque era Sodoma e Gomorra representando o tempo que nós estamos vivendo agora. Antes de Sodoma ser queimada, o Filho do Homem veio falar com Abraão ali, e era Elohim, mas era uma pessoa humana, que comeu carne com Abraão ali, embaixo da sombra da árvore, não é? Ali. Então, exatamente antes do mundo gentílico ser queimado, como ele fez isto para o crente manufaturado, ele enviou 2 pregadores para pregar para eles. Para Sodoma e Gomorra, lá estava o crente manufaturado, que era Ló e a sua família, não é? Mas para Abraão ele deixou um lá. Então é isso que ele está dizendo aqui. Para o crente manufaturado, ele enviou 2 pregadores para pregar para eles. Mas para o crente real, ele ficou com suas costas voltadas para a tenda. O anjo, que era um homem comendo carne com Abraão ali, ficou com as costas voltadas para a tenda. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele ficou com as costas voltadas para a tenda e ele disse a Abraão, ele era Abrão. Uns poucos dias antes disso, o nome de Abraão havia sido mudado. Ele era Abrão, não é? Mas quando ele falou com Abraão, ele disse Abraão. Ele não o chamou de Abrão, a chamou de Abraão, no seu novo nome. Aleluia. Abrão, onde está tua esposa Sara? Disse, ela está na tenda, atrás de ti aí na tenda, né? Disse, eu vou cumprir minha promessa para com você. Eu vou te visitar. Abraão. Abraão estava com 100 anos de idade e Sara estava com 90. Mas Deus, rico em misericórdia, cumpriu sua promessa. Ele trouxe o bebê, pois Deus é misericordioso e Ele é cheio de misericórdia. Ele é rico em misericórdia, Ele cumpre sua promessa. Aleluia! Glória a Deus! Vamos parar aqui no parágrafo 154, não é? E agora nós vamos orar, porque o nosso tempo já se esgotou. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, ó Pai, nosso Salvador, porque o Senhor tem sido riquíssimo em misericórdia para conosco. A maior riqueza que o Senhor se manifestou para conosco foi nos revelar a tua santa palavra, revelar a tua vontade, revelar os teus planos. Profeta de Deus, irmão Brana, diz que Deus está nos revelando os seus segredos, como aquele moço revela os seus planos para aquela jovem com quem ele pensa se casar. Seus planos futuros. Ó Deus, a maior riqueza foi essa, e além disso o Senhor ainda tem nos curado, o Senhor ainda tem nos abençoado, tem nos protegido, nos guardado dos males.
Pai bendito, agradecemos por mais este culto. Abençoa todos os meus irmãos, de perto, de longe, que estão ouvindo a tua palavra. Que o Espírito Santo desça e fale em cada coração. Para a tua bendita glória, meu Pai, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Estamos abençoados? Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, não esqueçam de clicar no gostei ali, no joia, né, no sinal de joia. E também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor, né, para que os vídeos possam ser mais populares e ir avançando cada vez mais e alcançando mais filhos de Deus que precisam ouvir a mensagem da palavra do Senhor para este tempo que nós vivemos, não é? Então, e também se você ativar o sininho, ali você receberá as notificações quando for publicado mais um vídeo, não é? Muito bem, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Se Ele permitir, nós estaremos juntos no nosso próximo culto, né? Até lá, se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Amém.